Olá, bom dia a todos. Hoje, sábado, 8 de janeiro de 2022, estamos aqui mais uma vez para poder fazer a leitura do Evangelho em mais um programa Bom Dia com Maria. A leitura de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, do 22 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Novo testemunho de João Batista. Em seguida, foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia. E ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água. E muitos vinham e eram batizados por ele, pois João ainda não tinha sido lançado ao cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, ele que tu deste testemunho, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir a si mesmo senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, o amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A respeito nessa leitura, o que me chama bastante atenção é sobre o batismo. Porque aqui diz que um dos discípulos de João e um judeu estavam discutindo a respeito, porque Jesus também estava batizando em outro local que não era o local que estava João. João, desde o início, ele pregava o batismo, mas o batismo que João realizava era apenas o batismo do arrependimento, para que as pessoas reconhecessem sim que eram pecadores. E ele pregava nessa situação. Jesus, como ele veio para preparar o caminho de Jesus, ele já sabia quem era Jesus. Aí Jesus veio se batizar com ele. E ele ficou até meio assim, como, né? Que o meu Senhor veio se batizar comigo, sendo que ele não precisa de arrependimento. E ele não precisa ser batizado porque ele não contém o pecado. Aí Jesus pega e diz a ele que sim, eu preciso ser batizado por você, né? Tem algumas vertentes da história que fala que como Jesus ele não era pecador e ele não tinha pecado e ele foi batizado, na verdade ele estava batizando as águas. Naquele momento, as águas do mundo foram batizadas por Jesus, porque todos os batismos que são feitos depois disso referem-se à graça e os milagres que Jesus pode nos dar. Apenas uma observação. E o batismo que Jesus ele realizava não era o do arrependimento. Aí ele mostra a importância do batismo. Se o batismo ele não fosse assim tão importante, Jesus não precisava ser batizado e não precisava
né, que ninguém também fosse batizado. Mas ele queria também dar um exemplo. Um exemplo como que ele, nosso Senhor e Salvador, sem ter pecado, ele foi ao batismo, e isso quer dizer que nós todos precisamos do batismo, né? Nós não podemos ficar sem ser batizados. E o batismo de Jesus, ele tinha a eficácia da purificação dos pecados e a graça, e conferir a graça. Por que Jesus, ele se batizou aos 30 anos? Porque quando ele começou começou na sua vida, né, pública aos 30 anos. Para os judeus, a idade de 30 anos é uma idade muito importante. Por quê? Jesus, ele começou a pregar aos 30 anos. Davi, ele assumiu o seu reinado com 30 anos. José, ele começou a governar o Egito com 30 anos. E Ezequiel começou a pregar e a profetizar com 30 anos. Essa é uma idade que às vezes a gente fica sem tomar conta, né, do que realmente diz. Para os judeus, a idade de 30 anos é a idade da perfeição. Tudo que é feito a partir dessa idade, para eles, era completa, era uma obra completa. E hoje nós somos batizados quando criança. Algumas religiões só exigem o batismo adulto, mas nós fazemos como criança, batizar o quanto antes, o quanto é cedo. E depois, na adolescência, a criança que foi batizada quando bebê, ela tem o crisma, e o crisma é uma confirmação desse nosso batismo. Então que fica aqui hoje essa reflexão sobre o batismo. Levem a todas as pessoas, não fiquem com pessoas na sua casa sem ser batizados. Levem os seus filhos, acompanhem, levem na catequese. Temos várias igrejas, várias catequeses, né, pastorais, né? Leve as suas crianças, seus filhos, seus sobrinhos, né, para serem batizados também. Porque assim como Jesus um dia foi batizado, hoje nós todos precisamos dessa graça, desse batismo. Porque a partir desse momento nós tomamos a pertença de Deus. Começamos a pertencer a Deus, e é um sacramento. E o sacramento, ele deve ser observado e tido para todos nós. Então, fica aqui hoje essa reflexão. E eu desejo a todos um bom fim de semana. Compartilhe nossa página nesse novo ano que se inicia, né? Acompanhe a todos nós nesse Bom Dia com Maria. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Fazer a tua vontade.